dia saiu esse vídeo! Você sabe o que significa cada informação que tem nos rótulos dos alimentos? Na verdade, você lê os rótulos dos alimentos? A lista de ingredientes? Bom, lá tem informações importantíssimas que vão ser muito úteis na hora de você escolher um alimento. Vem comigo que hoje eu vou te ensinar a como ler o rótulo dos alimentos. Bom, a maioria das pessoas deve falar, não, a hora que eu pego um alimento eu já vejo a tabela nutricional, vejo quantas calorias tem e tal. Só que um alimento vai muito além da quantidade de caloria. De onde tá vindo essas calorias? É como a propaganda que tem um ranço eterno dentro de mim, que certo produto tem só 40 calorias e todo mundo... Nossa, só tem 40 calorias! Indo na propaganda, né? Só que 99,9999% dessas 40 calorias vem só de gordura. Vem um monte de aditivo, um monte de coisa que eu nem sei o nome. Então essas 40 calorias que eles falam ali, eu poderia estar gastando com um alimento de qualidade muito melhor. E para isso é importante eu saber ler o que aquele alimento está agregando para mim, para não acabar comprando uma propaganda enganosa. Então por onde eu começo? Como você gosta da tabela nutricional, vamos começar pela tabela nutricional então. Então o que a tabela nutricional traz obrigatoriamente? A quantidade de caloria. E o que é essa caloria? Caloria seria a soma da quantidade de energia dos nutrientes carboidrato, proteína e gorduras, tá? Então, além da quantidade de caloria, tem a quantidade que tem de carboidratos, proteínas, gorduras. E essa gordura é separada em gordura total, gordura saturada e gordura trans. E também tem informações sobre as fibras totais e o sódio. Outras informações também podem ser acrescidas, como vitaminas, minerais e outros compostos, mas não é de origem obrigatória, a não ser que seja um suplemento e necessariamente tem que ter a quantidade daquela vitamina e mineral que tenha ali, né? Então, o primeiro ponto a se lembrar ao olhar a tabela nutricional é que essa quantidade é na porção daquele alimento. E não é a sua porção, não é a minha porção, é a porção que a indústria quer. Você tá falando sério? Então, você tem que se atentar a que porção ele tá falando. Às vezes não é muito lógico, né? Tipo, quando era bolacha, era 2,5 bolachas. Quem come na sã consciência 2,5 bolachas? Eu não consegui entender. Agora são 3 unidades de bolacha, equivale a uma porção. Então, sempre se atentar qual que é a porção que aquelas informações estão sendo trazidas. Principalmente se você come todo o produto numa sentada, certo? Aquelas quantidades vão ser multiplicadas, triplicadas. Ih, rapaz. Ah, e também, quando você compra um produto de porção individual, tipo 50 gramas, 30 gramas, 100 gramas, se atenta para ver se a tabela nutricional é daquela gramagem, porque algumas vezes eles trazem menos, tipo, é de 50 e eu dou a informação de 30 gramas. Muita piada! É tudo uma estratégia para caber nas quantidades certinhas das padronizações. Então, sempre fique atento a isso. Outra informação trazida na tabela nutricional é aquela porcentagenzinha que fica do lado, que significa valor diário. Esse valor diário é o que aquela quantidade de carboidrato, de proteína, de lipídio, de sal, de fibra, de caloria representa em porcentagem, considerando uma dieta de 2.000 calorias. Não quer dizer que seja sua necessidade, pode ser para mais, pode ser para menos, certo? É só uma média, alguma coisa que eles tiveram como um referencial. Então, esse percentual vai me revelar quanto por cento daquilo representa na minha necessidade diária. Valores menores que 5% representam uma baixa quantidade daquele nutriente, daquele ingrediente, daquele produto na minha caloria, na minha necessidade diária. Valores acima de 20% representam uma grande quantidade ingerida em relação à minha necessidade diária. Valores de 5 a 20 é um medião, meio termo ali. Mas qual que é a qualidade dessa caloria? De onde vem essa caloria? Qual que é a fonte desse carboidrato? Qual que é a fonte dessa proteína? Qual que é a fonte dessa gordura? E é aí que entra a importância de olhar a lista de ingredientes. A lista de ingredientes é disposta em ordem de quantidade, do maior para o menor. Então, os produtos que eu tenho mais quantidade vão estar lá no início e os que têm menos quantidades vão estar lá no final. Quanto maior a lista de ingredientes, quanto mais
nomes estranhos tiver ali, mais processado e prejudicial à sua saúde. Enquanto que quanto menor a lista e menos frequência desses nomes estranhos, mais natural aquele produto. Então uma simples leitura pode já te dar um norte de escolher aquele produto ou não. Alguns pontos críticos que eu vejo na hora de escolher um alimento. Quando eu vou escolher o iogurte. O iogurte é o quê? É um leite fermentado. Então eu tenho que ter leite e um fermento, 2, 3 no máximo de ingredientes. Só que quando você for ver aquela quantidade enorme de opção de iogurte, muitos vão ter uma lista grande de ingredientes. Vai ter amido, vai ter leite em pó, vai ter estabilizante, vai ter sabor, vai ter corante, um monte de coisas que diminui a qualidade daquele produto. Então, opte por aqueles que têm menos ingredientes, mais próximo do natural possível. E também, às vezes, você é tentado para escolher a opção desnatado. Ah, desnatado é melhor, tem menos gordura e tal. Mas se você comparar algumas marcas de iogurte integral, que é o normal, e o desnatado, a lista de ingredientes dos dois pode variar. Às vezes o desnatado pode ter mais ingredientes do que o integral por passar por um processo maior para garantir que ele seja desnatado e garantir que ele fique estável, que ele dure, que ele tenha a mesma consistência, a mesma aparência que um iogurte natural. Outro ponto crítico que é um dilema é quando vou comprar pão integral. Você pega o pão, olha, vai lá na lista de ingredientes. Primeiro ingrediente, farinha branca enriquecida com ferro e ácido fólico. Errou! Eu quero morrer quando acontece isso. Se é um pão integral, concorda comigo que o primeiro ingrediente teria que ser a farinha integral? É óbvio isso. Alguns produtos, eles até têm primeiro ingrediente farinha integral e segundo glúten, para dar aquela maciez e não virar uma pedra. Em alguns produtos você pode ver, assim, 70% farinha integral e daí continua a lista de ingredientes. Não quer dizer que 70% do produto é integral. Quer dizer o quê? A farinha que eles usaram, 70% dessa farinha era integral, 30% dessa farinha era branca, mais o resto da lista de ingredientes, que dependendo do que for, pode ser mais integral ou não. E tem coisa que não tem jeito. Para você ter a certeza que aquilo é integral, é só você fazendo. Você escolhendo uma farinha integral, você comprando uma farinha integral de verdade, um açúcar mais nutritivo, você comprando as suas sementes, a castanha, grãos, colocando uma quantidade melhor ali, você adaptando a receita conforme o seu gosto, talvez acabe ficando um pouquinho mais caro, mas é questão de preço e qualidade. Quando você vai comprar uma blusa e ela custa R$50 e dura 2 meses e outra custa R$100 e dura 3 anos, com certeza você vai preferir a de R$100 por conta da qualidade dela. É a mesma situação, mas eu mudo de cenário para a sua alimentação. Só que algo muito mais profundo, que é o seu corpo, que é a sua saúde e o seu futuro, não tem essa relação preço-qualidade. Muitas pessoas, né? Não vamos generalizar. Outra coisa é a quantidade de açúcar que tem nos alimentos. E às vezes eles vêm mascarado, que a gente não percebe. Uma coisa que eu fico, acho que uns 20 minutos pra conseguir comprar é granola. Eu pego a lista de ingredientes, aí tem açúcar, daí lá embaixo tem mel, aí depois tem um pouco de xarope, aí depois tem um pouco de adoçante. Então, uma quantidade absurda de açúcar que não precisa. Então, às vezes, a gente acaba comprando o produto não sabendo que é uma quantidade excessiva de açúcar que tem, porque vem com esses nomes mascarados. Então, nomes como açúcar, maltodextrina, xarope de glucose, xarope de milho, sacarose, frutose, são todos tipos de açúcar, ok? Então, se já tem açúcar lá no início e você bater o olho mais lá pro meio e tiver algum desses nomes, você para e pensa, pra que 2 tipos de açúcar, né? Não vai me enganar nessa, vai lá, te peguei. É, tá bom. E às vezes o produto tem açúcar e também lá embaixo tem algum adoçante. Alguns nomes como sacarina, aspartame, acesulfame, ciclamato, xilitol, eritritol, estévia. Então, será que um alimento precisa de açúcar, mais xarope, mais adoçante? Acho que não, né? Então fica o exercício mesmo para quando você pegar seu alimento, pegar o produto, ler a lista de ingredientes
vê se precisa daquela quantidade exagerada de açúcar. Tem 3, 4 tipos de açúcar no mesmo alimento. Será que eu não posso escolher outra opção? Não encontrei nenhuma opção. Tá, será que eu posso encontrar uma receita e fazer a minha granola em casa? Que é muito mais fácil, eu coloco o que eu quiser, né? Às vezes eu não gosto de uva passa, tem gente que não gosta de uva passa. Eu faço lá sem uva passa, coloco mais uma castanha. Não é uma opção. Outras informações importantes que o rótulo traz é o nome do alimento, o que aquilo é. Como, por exemplo, você quer comprar um iogurte. Você vai lá e pega a garrafinha de iogurte, já com saborzinho ali, mais fácil e tal. Sai tamanho família, leva mais por menos. Só que quando você lê embaixo está escrito bebida láctea. Não é iogurte. Quando você olha na lista de ingredientes, vai ter um monte de leite coalhada, leite em pó, fermento, corante, sabor artificial de morango, um monte de coisa, um monte de aditivo que você poderia evitar. Achando que está comprando iogurte, não está comprando iogurte e está te matando aos poucos, matando às vezes seus filhos aos poucos que têm mais suscetibilidade a desencadear reações por conta de um sistema imunológico mais frágil, que você poderia evitar comprando o iogurte natural, sem sabor, batendo em casa com a fruta que você quiser, e a partir desse potinho você pode fazer iogurte. Inclusive, se vocês quiserem receita, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando como fazer o iogurte. Além disso, quando um alimento light, diet, eles trazem informação do que foi excluído, reduzido e quantos por cento. Então tá tudo no rótulo, é só ler. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que eu tenha ajudado a abrir a mente de vocês, que vocês possam ser mais críticos agora na hora de comprar seus alimentos, ler a lista de ingredientes, ler a tabela nutricional, entender que é na porção daquele alimento, que se você comer aquele todo, pode vir a aumentar a quantidade de caloria, de carboidratos, de nutrientes em geral que você for comer. Lê se aquele alimento que você está comprando é realmente aquilo que você espera, porque embaixo vai ter o nome. Vê se é light do que, se é diet do que, quantos por cento, e que vocês reflitam realmente sobre isso, sobre o que vocês têm colocado para dentro da sua casa, para dentro do seu corpo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, me seguir nas redes sociais, porque todo dia eu posto uma coisinha e a gente pode interagir, a gente pode compartilhar um pouco das nossas ideias e também, quem sabe, alguma sugestão de um próximo vídeo, ok? Um beijo e fiquem com Deus!